Olá, povo bonito que lê a parábola. Bem-vindo à nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre escrita. Vamos fazer referência aqui ao Produzir Texto na Educação Básica, que ensina como a gente desenvolve a escrita na escola. E vou fazer o mesmo pedido que fiz nas aulas 2 e 3. Se por acaso você não viu a 1, dá um pulinho lá, assiste a 1, porque as coisas aqui vão fazer mais sentido para você se você tiver o conteúdo da primeira aula. Eu disse na última parte, na terceira parte da nossa grande aula, que quando você expõe uma criança à leitura, essa criança recebe um tipo de estrutura linguística que ela não receberia se ela estivesse simplesmente conversando com seus colegas na creche ou na rua, brincando, jogando bola. Essas estruturas linguísticas a que a criança é exposta exigem do cérebro a construção de novos circuitos de linguagem e isso potencializa a capacidade cognitiva da criança. Pois bem, chega um momento quando a criança aprende a tecnologia da escrita, em que ela começa a produzir esse tipo de estruturas. Produzir a escrita ajuda a criança a consolidar circuitos que foram aprendidos na leitura, via leitura, seja ouvindo ou lendo, e a criar novos circuitos. Muita gente acha que criança que fala muito sabe escrever, ou quem lê muito sabe escrever. Evidente que comunicar-se bem e ler muito ajuda todas as outras competências comunicativas, mas não obrigatoriamente a escrever. Quem lê muito não escreve bem. Não obrigatoriamente. Ele precisa aprender a escrever. Porque as áreas cerebrais, as regiões cerebrais envolvidas na leitura e na escrita são diferentes. E os processos são diferentes. Veja que a escrita, além da questão da memória e da criatividade, também envolve, qualquer tipo de escrita envolve questões motoras. E a escrita envolve um tipo de produção que a leitura não envolve. É você construir o conteúdo e você construir a estrutura linguística. Acontece que, da mesma maneira que o aprendizado da fala e o aprendizado da leitura são processuais, lentos, progressivos. A criança não aprende a falar fazendo um discurso de Padre Vieira. A criança aprende a falar papá, mamã, dá, quer, e depois ela vai progredindo. A mesma coisa acontece com a leitura. Ela aprende lendo, por exemplo, ela aprende lendo dá, dé, di, dó, du, e depois ela vai ser capaz de ler Kant ou Heidegger. O que acontece no ensino da escrita no Brasil? Vou passar para você uma parábola que aparece no livro que eu mostrei há pouco, Produzir Textos. Não sei se você teve a alegria, a felicidade de aprender um instrumento musical na sua vida. Mas mesmo que você não tenha tido essa oportunidade, você deve saber como é, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Ninguém nasce aprendendo ou sabendo tocar piano. Bom, não há casos conhecidos de crianças recém-nascidas que sentam no piano e tocam a Quinta Sinfonia de Beethoven ou
a Marcha Triunfal de Tchaikovsky. Não há. Isso tem que ser aprendido. Tocar piano é aprender uma tecnologia do mesmo jeito que nós aprendemos a escrever. Escrever é dominar uma tecnologia. Tocar piano tem regras, a partitura é uma forma de escrita, compor tem regras, ler a música composta e executá-la tem regras e tudo mais. Então, o que acontece? Quando você vai aprender um instrumento, é evidente que existem passos. Você ficaria horrorizado, por exemplo, se você pagasse uma escola de piano e o seu professor de piano dissesse assim: escuta aí o concerto número 3 de Rachmaninoff para piano, uma das peças mais difíceis que existem. Ou a dança húngara do Liszt. Escuta aí. Aí o professor bota lá, você escuta, 20 minutos, 30 minutos de concerto de piano. Aí depois o professor coloca você na frente do piano e diz o seguinte: ó, esse aqui é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E essas pretinhas aqui são os acidentes. Agora toca. Aí você diria assim: você está ficando doido? O senhor bebeu? O que foi que aconteceu? Por quê? Não é assim que se aprende piano. O senhor bota para eu ouvir a sinfonia das mais difíceis do mundo. Agora o senhor manda eu escrever, eu tocar, eu executar. O senhor não vai me ensinar o Dó, Ré, Mi, Fá, não, como é que bota o dedo no piano, usar as teclas, solfejar, tocar uma coisinha mais simples, não. Vai dizer, não, o nosso método aqui é assim. A gente parte da ideia direto para a composição completa. É claro que essa pessoa não vai aprender a tocar piano nunca desse jeito, e é por isso que os nossos alunos não sabem escrever, porque o nosso método é assim. Nas escolas brasileiras, nós ensinamos a escrever desse jeito. Nós oferecemos um estímulo para os alunos, ou pegamos um estímulo que eles já tenham. Ah, você foi na excursão do colégio ontem? Fui. Então escreva a redação minha excursão. Como assim? O professor leva um quadro bonito, bota o quadro lá na frente da sala, vamos conversar sobre esse quadro bonito. Aí conversa, tem uma moça dançando com um rapaz, com um vaso de um jarro de água, tem umas flores, uma árvore, um carneiro. Esse é um quadro bucólico, tá, agora escreva a redação, o quadro. O aluno ele tem que sair da ideia direto para o texto completo. Isso é assim desde o primeiro ano. O aluno aprendeu a escrever, dada de Dodô, vai fazer a redação. É evidente que esse aluno não vai aprender, porque ele não passou por um desenvolvimento de circuitos neurológicos fundamentais para ele ser capaz de escrever aquilo. O que esse livro ensina é como você desenvolve isso progressivamente. Como é que este aluno começa a juntar palavras, depois ele é capaz de desenvolver frases, reduzir frases, criar parágrafos, diminuir parágrafos, criar esquemas, diminuir esquemas, organizar ideias, soltar a criatividade dele, porque há formas, há métodos, né? Para soltar ideias, para a pessoa se libertar de certas travas que nós temos. Acho que todo mundo já passou por isso. Um dia eu fiquei travado, não consigo escrever. Pois é, há maneiras de fazer isso, né? Há um método para fazer isso que é composto de diversas técnicas que permitem você desenvolver essas coisas. Isso tem que ser sistemático e progressivo.
Lá na frente, depois que esse aluno aprendeu o dó, ré, mi, depois que ele aprendeu a mexer, depois que ele treinou os dedos, depois que ele aprendeu a ler as notas mais básicas, já sabe tocar Terezinha de Jesus, já sabe tocar Parabéns para Você, ele vai começar a progredir até que ele seja capaz de escrever a redação que você quer que ele escreva. Ou seja, ele precisa ir desenvolvendo esse tipo de construção neurológica progressiva que corresponde às diferentes habilidades que ele vai aprendendo ao longo do processo de desenvolvimento da competência escritora, para que lá na frente ele consiga juntar essas coisas e produzir bons textos. Hoje, infelizmente, nas escolas, só chega a produzir bons textos o aluno que tem algum tipo de aptidão especial ou que teve a felicidade de em casa alguém expor esse aluno a esse tipo de experiência. Se ele depender só da experiência escolar, dificilmente ele vai sair da escola escrevendo bem. E como ele não vai sair da escola escrevendo bem, ele vai para um cursinho depois. E é possível que no cursinho encham esse aluno de dicas, e ele, da mesma maneira, não vai desenvolver a sua competência escritora. Porque essas dicas vão focar exclusivamente num formato de texto, num tipo de gênero, que é visado pelo Enem. E o aluno, quando muito, vai conseguir desenvolver a redação do Enem. E isso não é um escritor. Quem escreve para o Enem não é um escritor. Acontece que todo aluno teria condição, e eu imagino que todo aluno tem o direito, de desenvolver essa competência para poder comunicar-se em diferentes gêneros. Desde fazer um bilhete, deixar um recado, até fazer uma petição, um requerimento, né, alguma coisa que ele precisa, uma declaração, uma procuração. Uma das coisas mais fáceis de se escrever é uma procuração. Mas as pessoas têm que pagar outras pessoas para escrever procurações. Eu delego isto a fulano. Mas tem que pagar. Paga lá 50, 100 reais, 150 reais para escrever uma procuração, porque não sabem fazer isso. E por que não sabem fazer isso? Porque a dissertação do Enem não resolve o problema. E como ele não desenvolveu a competência de escritor, como ele não foi exposto às condições necessárias, sistemáticas e progressivas do aprendizado da escrita, como sempre tocaram para ele a sinfonia e mandaram ele executar no piano a obra completa, esse indivíduo não tem condições de fazer isso. Então ele cai no prejuízo e vai pagar alguém que aprendeu a fazer. E eu acho que isso não é justo. Não é justo que os nossos alunos tenham este direito à escrita num mundo letrado, numa sociedade letrada, eles tenham negado o direito à escrita. Esse direito à escrita é sistematicamente negado. Por quê? Porque não é ensinado como deveria ser ensinado. E por isso essas crianças têm uma dificuldade tremenda de pensar a escrita e pensar sua execução. Por que eles têm dificuldade para pensar a escrita e pensar a sua execução? Porque no tempo determinado, as estruturas neurológicas, os circuitos neurológicos envolvidos nessa competência não foram desenvolvidos. Sempre a gente tentava pular do primeiro passo para o último, do primeiro para o último, primeiro para o último, primeiro para o último. O miolo está vazio, a pessoa não aprende. A pessoa não aprende. É como você dá um avião de papel para um menino jogar e depois colocar ele num Boeing para pilotar. Ah, você sabe jogar avião de papel, você sabe pilotar o Boeing. Não sabe. O Boeing não sai do chão.
e se tiver no ar, cai. É o que acontece na vida dessas crianças hoje, desses adolescentes. Então, como vocês podem ver, o ensino da escrita, ele precisa ser reformulado no Brasil conceitualmente e metodologicamente. Porque se ele não for reformulado conceitualmente, a gente continua pulando do primeiro para o último, achando que quem fala sabe escrever, achando que a escrita é registro da fala. Escrita não é registro da fala, é outra competência. E a segunda coisa é que ele precisa ser reformulado metodologicamente. Essa forma de ensinar pula os passos e não permite o desenvolvimento necessário. A gente se vê na finalização da nossa aula, o 5º vídeo, em breve. E se cuida!